Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui à primeira aula desse bloco 4, o bloco que eu vou tratar com vocês sobre a LDB e os tópicos que estão aqui no edital sobre a LDB. Se vocês forem pegar o edital aqui da parte de conhecimentos específicos, vocês vão ver que o tópico 7, o tópico 13 e o tópico 15, todos eles tratam sobre a LDB, sobre a educação vista pela Constituição Federal. Eu confesso para vocês que eu estudei a LDB do primeiro artigo ao 28º artigo. Eu dei esse sprint aí. Nós veremos a LDB do artigo 1º ao 28º, cobrindo tudo, absolutamente tudo que está no edital e vendo coisas além do que está no edital. Por quê? Do 1º ao 28º artigo da LDB, eu consegui tirar dali muitos recursos para poder responder questões. Então, aqui no tópico 7, está falando sobre a educação vista pela Constituição Federal. Quando eu fui ver a educação, os artigos da Constituição Federal sobre educação, a Constituição ela repete a LDB. Tá? A LDB foi feita com base na Constituição. Então, se você ver dos artigos 1º ao 28º da LDB, você já está vendo tudo que está aqui no edital, sobre educação, sobre LDB, sobre leis de educação, sobre sistema de ensinos, tá bom? Então é melhor vocês se prepararem um pouco mais além, vocês irem um pouco mais além do que está no edital, porque isso vai te dar uma ferramenta, um repertório maior para vocês resolverem questões, tá? E antes de iniciar a aula, peçam para mim no WhatsApp o material desta aula, tá? Que eu vou mandar para vocês aqui o quadro, tudo bonitinho para vocês irem acompanhando e principalmente usem o material para revisar, tá? Usem o material para ler, reler e ter ele como material de apoio. Portanto, peça-me no WhatsApp que eu te mandarei. Tranquilo? Chega de enrolação, pega seu café e vambora. Bom, galera, o que é a LDB, tá? Do que se trata a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? A LDB ela é a lei mestra da pasta de educação do nosso país. Tá? Esta lei ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente no ensino no Brasil. Por que eu grifei educação escolar? Porque a educação, eu tenho vários tipos de educação, tá? Se eu pegar aqui educação, eu tenho educação social, da sociedade, tá? Eu tenho educação familiar, vista no âmbito da família, tá? Eu tenho educação vista do âmbito do trabalho, tá? Eu tenho educação vista do âmbito cultural. Tudo isso é educação, aquela educação de pai e mãe. Só que a LDB ela vai trazer as normas, princípios sobre a educação, mas a educação escolar, aquela que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, por meio das escolas, por meio das universidades, tá bom? E aqui no artigo 1º você já vai ver o quê? De quem é dever, de quem é o dever da educação? De quem é o dever educar? É só da família? É só do Estado? A lei da LDB, ela diz que a educação ela é dada em conjunto, em harmonia com quem? Com a família e o Estado. Família e Estado. Tem que estar na veia isso, tá? Agora, o artigo 2º, ele vai tratar sobre as finalidades da educação. As finalidades da educação, todos os projetos educacionais, eles têm que seguir 3 finalidades. Primeira, desenvolver o educando. Segunda, qualificar para o mercado de trabalho. E terceiro, exercer a cidadania. Desenvolver o educando, que é aquela etapa da pessoa aprender a ler, ser alfabetizada, desenvolver raciocínio lógico, tá? Qualificar para o mercado de trabalho, aqui a gente já está falando daquela etapa do ensino médio, tá? Por quê? Porque não adianta ele só ser desenvolvido intelectualmente se ele não tem habilidades sociais nem práticas, tá? Então é desenvolver o educando, qualificar para o mercado de trabalho e exercer a cidadania. Por quê? Porque a educação ela é um direito público subjetivo. Todo mundo tem direito à educação. E é na educação, principalmente no ensino fundamental, que a gente aprende os nossos direitos e deveres. Tudo certo? Então falou em finalidades, estamos falando do artigo 2º. Quais são as finalidades? Eu coloquei esses verbos aqui em destaque porque eu sempre falo assim, quais são as finalidades da educação? Aí eu lembro. Desenvolver, qualificar e promover. Desenvolver, qualificar e promover. Desenvolver o educando. Qualificar para o mercado de trabalho. E promover a cidadania. Fechou? Artigo 3º, vamos lá, vamos tratar dos princípios, tá? Os princípios, eles são
as premissas comportamentais, tá? São as premissas filosóficas para quê? Para serem seguidas. É o que se espera da lei, tá? A lei, a LDB, ela segue esses princípios. Ela fala, olha, esses princípios eles serão estabelecidos para serem usados como um ritual, como um espelho, tá? E tipo assim, vamos lá. Se eu estou falando aqui de princípios, é lógico que eu coloquei aqui os mais importantes e os menos intuitivos. Por quê? Se você vir na prova, um princípio da educação, é o princípio da LDB valorizar o profissional de educação. É lógico que você vai dizer que sim. Mas se vier outro princípio, um princípio que às vezes não é intuitivo, se falar o princípio é princípio da educação unir trabalho e escola, trabalho e estudo. Não é tão intuitivo, porque você pensa assim, pô, trabalho, colocar a criança para trabalhar, você fica meio com o pé atrás. Então eu trouxe os principais princípios e principalmente aqueles que não são intuitivos. Porque aqueles que são intuitivos, você bate o olho e fala, porra, isso aqui é um princípio da educação. Por quê? Porque faz sentido isso aqui ser um princípio da educação, tá bom? São 15 no total. E eu trouxe aqui os seguintes. Primeiro, é princípio da LDB trazer a igualdade de condições para o acesso e a permanência do estudante. O que é igualdade de condições para o acesso? É oferecer a possibilidade de acessibilidade para a escola de forma igual para todo mundo. Uma cidade, por exemplo, ela tem a zona urbana e tem a zona rural, que fica aqui no entorno. A pessoa que está aqui na zona urbana, no centro da cidade, ela tem muito mais facilidade em acessar a escola. Quem mora na zona rural não tem. E é princípio da LDB garantir o quê? A igualdade de condições para o acesso, seja disponibilizando ônibus, carros, transportes públicos. E não só isso, tá? Preciso garantir também, é um princípio, a permanência do estudante. Não adianta só oferecer um acesso se eu não cuido, não zelo pela frequência nem pela permanência dele, tá? Outro princípio importante, coexistência de instituições públicas e privadas. Tá? A LDB ela traz esse princípio para não ter nenhum tipo de ciúmes, nenhum tipo de repressão, seja de instituições públicas, seja de instituições privadas. Tá? Há uma coexistência das duas. Há também a valorização dos profissionais da educação. Há também outro princípio da gestão democrática de ensino. Como assim gestão democrática de ensino? É democrática por quê? Porque a União ela vai estabelecer as diretrizes curriculares nacionais, que a gente já estudou sobre ela, só que os estados e os municípios, eles também podem criar as suas normas, tá? Municípios e os estados, eles podem criar suas normas. Cria uma norma, cria outra, não importa. Isso é gestão democrática de direito. Agora, o município e o estado, vou botar aqui município e o estado, eles criam leis do quê? Normas ou leis suplementares. Porque em hipótese nenhuma, normas suplementares, porque em hipótese nenhuma o município ou o estado, eles podem estar acima da União. Eles podem estar acima da LDB. Tá? Então, se o estado ou o município ele criar algum tipo de lei, algum tipo de diretriz curricular, é sempre normas suplementares, normas que não estão acima da LDB, não estão acima da União. Tá? Bom, o nome desse regime de estados e municípios poderem criar algumas leis, essas normas suplementares, se chama regime de colaboração. Portanto, qual é o regime da educação? Qual é o regime do sistema de ensino no Brasil? É o regime de quê? De colaboração. Por quê? É uma gestão democrática, tá? Gestão democrática. Outro princípio, a valorização da experiência extraescolar. Aqui entre os passeios, tá? Não vivemos só dentro de uma escola, é preciso unir escola e sociedade. Garantia do acesso à educação ao longo da vida. Não é porque você não tem 18 anos que você não pode ir mais para a escola. Às vezes você não teve condições de frequentar a escola quando você era novo, mas hoje, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 60 anos, você tem o direito e a garantia de acessar a educação. Por quê? Porque é a garantia do acesso à educação ao longo da vida. E o nome disso é a EJA, né? Educação para Jovens e Adultos. Além disso tudo, a gente tem a garantia do direito ao acesso a informações públicas sobre a gestão educacional, tá? Ou seja,
Tudo que tratar sobre publicidade, sobre trazer as informações a público, sobre trazer a democratização de dados e informações, isso sempre vai estar certo. Tá? As atualizações das leis da LDB sempre falam sobre a publicidade. Por quê? Porque antigamente era muito difícil você ter um celular, você ter internet em casa. E hoje, o fato de você estar globalizado tecnologicamente, todo mundo tem internet hoje, todo mundo tem um celular, então você precisa garantir o direito ao acesso a informações públicas, tá? Que antes eram talvez documentadas, arquivadas, hoje tem que virar público por meio de sítios eletrônicos, tá? Tudo que tratar sobre publicidade não vai estar errado, beleza? Agora, você sabe me dizer como a educação escolar ela se organiza no Brasil? Como ela é montada? Educação escolar, quando eu digo assim, educação escolar, eu estou falando disso aqui tudo. Educação escolar é tudo, absolutamente todos os tipos de meio de ensino no país. Isso é educação escolar. Agora, vamos ser mais específicos. A educação escolar, ela se divide em duas. A educação básica e em educação superior. A educação básica, ela se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Falou em educação básica, tem que pintar na cabeça de vocês. É a educação que cobre desde o 0 aos 17 anos, tá? Isso é a informação que vocês têm que levar. Por quê? Porque se eu sei que a educação básica ela vai desde o nascimento aos 17 anos, eu já sei que nessa fase entre o nascer e os 17 anos, eu tenho a educação infantil, né? Eu tenho a creche, eu tenho a pré-escola dentro da educação infantil, eu tenho o ensino fundamental que vai dos 6 aos 14 anos e tenho o ensino médio que vai dos 15 aos 17 anos. Tá? Então, a educação básica vai do 0 a 17 anos. Como? Se dividindo em educação infantil. A educação infantil tem a parte da creche, que é do 0 a 3 anos. Tem a pré-escola, que vai dos 4 a 5 anos. Tá? E o ensino fundamental? O ensino fundamental vai dos 6 aos 14 anos. E o ensino médio vai dos 15 aos 17 anos. E aqui estrutura-se a educação básica. Tá? E a educação superior? A educação superior ela é outro tipo de educação escolar. Ela é o segundo e último tipo de educação escolar. Tá? Por quê? Porque a educação superior ela já foca mais no ensino superior, naquele ensino de bacharel, de se profissionalizar em algum tipo de ensino superior. A educação básica está preocupada com a formação da criança, com o desenvolvimento do educando e com a profissionalização para o mercado de trabalho que a gente vê no ensino médio. Educação superior não, tá? Bom, outra coisa importante. Se eu te perguntar, a creche, ela é obrigação do pai, da família? Ela tem a obrigação do pai, dos pais, na verdade, matricular os seus filhos na creche? E na pré-escola, é obrigação dos pais matricular os seus filhos na pré-escola? Bom, eu respondo para vocês. Se qualquer questão tratar sobre a obrigatoriedade de matrícula, Falou em obrigatoriedade de matrícula, vocês vão lembrar. A obrigatoriedade, ela vai dos 4 a 17 anos. Se a criança ela tem 4 anos, você pai, você mãe, você já é obrigado a matriculá-la em uma escola, tá? Dos 4 anos aos 17 anos, tá? Isso significa dizer que a creche ela não é obrigatória. A creche ela não é obrigatória. Agora, o Estado ele tem a obrigação de fornecer creche. O Estado ele tem a obrigação de fornecer a estrutura de creche. Do 0 aos 3 anos, o Estado, seja município, União ou Estado de fato, ele tem a obrigação de construir creches. Por quê? Porque os pais eles podem escolher se as crianças de 0 a 3 anos frequentarão ou não a creche. Tá? Os pais sim têm a opção de dizer se eles vão ou não, mas o Estado ele tem a obrigação de construir creche. Tá bom? Agora, pré-escola. Pré-escola já engloba dos 4 aos 5 anos. Ou seja, pré-escola já engloba os 4 anos. Por isso, é obrigação matricular os seus filhos na pré-escola.
É obrigação do Estado fornecer a estrutura de pré-escola e é obrigação da família matricular os seus filhos a partir dos 4 anos, iniciando aqui a pré-escola, tá? Então, educação básica. Falou em educação infantil, lembra da creche e pré-escola. Falou em ensino fundamental, vai dos 6 aos 14 anos. O ensino médio vai dos 15 aos 17 anos. Tranquilo? Bom, vamos tratar aqui sobre os objetivos da educação infantil, tá? O objetivo da educação infantil é desenvolver integralmente a criança em seus aspectos físicos, psicológicos e sociais. Como assim? Não vai viajar de dizer que na educação infantil, que vai dos 0 aos 5 anos, que a gente viu que se divide em creche, que vai dos... Repete aí pra mim. 0 a 3 anos. Muito bem. Que depois tem a etapa da pré-escola, que é obrigatória, que vai dos 4 aos 5 anos. Essa é a educação infantil. Qual o objetivo da educação infantil? É desenvolver a criança integralmente nos aspectos físicos, psicológicos e sociais. É falar para aquela criança que ela tem, a partir daquela data, ela já tem obrigações de acordar cedo, ela já começa a se socializar, criar habilidade de socialização entre as outras crianças, tá? De ter um comportamento e criar habilidades físicas e sociais. Tá? O objetivo da educação infantil não é reprovar um aluno, não é avançar, não é promover nem reprovar. O objetivo é desenvolver esses aspectos físicos, psicológicos e sociais. Portanto, o acompanhamento das crianças ele será ativo, porém sem o objetivo de promoção ou reprovação. Tá? Agora vamos para o artigo 4º, que trata sobre as garantias e deveres do Estado. Bom, aqui de fato já é o que deve ser garantido. No artigo 3º a gente trata sobre os princípios, que é o que se espera. Aqui não, aqui é garantia. Aqui, ó, é dever do Estado garantir. E a LDB traz quais são os deveres do Estado que ele deve sim garantir sem nenhum tipo de exceção. O Estado deve garantir a educação básica obrigatória, tá? Somente dos 4 aos 17 anos. Lembra? Educação básica obrigatória é a educação básica onde pais são obrigados a matricular os seus filhos. E o Estado ele é obrigado a a estruturar escolas. Por quê? Porque a educação básica obrigatória ela vai dos 4 aos 17 anos, vai da pré-escola ao ensino médio. Tá? O termo obrigação ele refere-se ao dever compartilhado, ou seja, se é compartilhado é porque tem duas pessoas ali. Quem? O Estado, com a obrigação de oferecer a estrutura educacional, e a família, tendo a obrigação de matricular seus filhos. Então, a educação básica obrigatória, quando eu digo obrigatória, eu estou falando de um dever obrigatório, mas compartilhado. De quê? Do Estado e da família. O Estado oferece a estrutura e a família matricula os seus filhos. Tá? A educação infantil do 0 aos 3 anos, que é a creche que a gente viu, que vai do 0 aos 3 anos, do nascimento aos 3 anos, ela não é obrigatória. Tá? Não é obrigatória. Já a pré-escola, ela é obrigatória, sim. Outra garantia que deve ter, o atendimento educacional especializado. Eu criei essa sigla AEE, que é o atendimento educacional especializado. Não é porque uma pessoa ela tem um transtorno ou deficiência que não deve ser garantido o acesso e o direito à educação para aquela criança. Tá? Portanto, é uma garantia o atendimento educacional especializado aos educandos que têm algum tipo de transtorno e deficiência. O EJA também ele é uma garantia, ou seja, o acesso à educação ao longo da vida. O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e ao ensino médio. Tá? A oferta do ensino noturno regular também trata muito sobre o EJA. Por quê? Porque geralmente quem faz o EJA são pessoas que trabalham durante o dia e estudam durante a noite. Portanto, eu tenho que oferecer o ensino noturno regular. Tá? O ensino ele tem que se adaptar às necessidades e características dos educandos, a fim de zelar a permanência deles. Outra coisa importante sobre o EJA, não necessariamente a lei fala que é o EJA, mas eu enxergo dessa forma. Por quê? Se a pessoa tem 30 anos, 40 anos, ela é analfabeta, ela não teve oportunidade nem o privilégio da sua época estudar, ter direito à educação. Ela resolve, depois de muito tempo, entrar para a escola para aprender a ler, assinar o nome, para aprender as operações básicas, para aprender um pouco da história do país, etc. Uma formação básica do cidadão. Chega lá, eu chego para essa classe,
não me adapto às necessidades e características daqueles educandos e acabo afastando ele. Como é que eu faço isso? Eu vou lá e aplico equação trigonométrica. Eu vou lá e aplico funções tangenciais. Eu vou lá na aula de matemática e falar sobre as funções logarítmicas. Na aula de português eu já vou meter sintaxe para a galera. Galera, pelo amor de Deus, se eu olho para uma classe, seja de EJA, sejam de pessoas que têm uma fragilidade na educação, que são pessoas que não tiveram acesso à educação, eu tenho que adaptar o ensino às necessidades e às características desses educandos, a fim de que? De zelar a permanência deles. Porque se eu já começo dando logo uma porrada de aula de assunto complexo, eu não zelo a permanência deles. E lembra, lá no artigo 3º a gente viu os princípios, que é garantir o acesso à educação e zelar pela permanência deles, tá? Outra garantia importante, caso o aluno fique doente ou esteja internado, é dever da educação prestar o ensino à distância, tá? E a educação ela deverá vincular-se a projetos sociais e mercado de trabalho. Eu trouxe isso aqui que é muito importante. Toda vez que vocês virem alguma questão tratando da educação, unindo educação e sociedade, unindo educação e cidadania, unindo educação e mercado de trabalho, unindo educação entre teoria e prática, sempre vá com certeza que isso é certo, tá? A educação ela deve estar sempre se comunicando com os projetos sociais e mercado de trabalho. Tranquilo? Aqui eu trouxe algumas coisas que a gente vai ver nos próximos artigos, mas é bom já elucidar aqui para vocês verem. O ano letivo, ele terá de ter quantos dias? 200 dias úteis de aula, tá? E esses 200 dias úteis de aula aqui são dias úteis que não conta o período de prova, o período de avaliação. Não conta o período de avaliação, tá? São 200 dias úteis de aula. E quantas horas de aula? São 200 dias úteis e mais de 800 horas de aula. Mais de 800 não. São 200 dias de aula mais 800 horas aula. Então não adianta só ter os dias letivos. Eu preciso garantir que tenha 800 horas aulas, tá? Então 200 dias úteis e 800 horas aulas, podendo chegar a 1.000 horas. Quando que pode chegar a 1.000 horas? No ensino médio, tá? Mas a gente vai ver isso aqui com mais calma nos próximos artigos, tá? Então vimos do artigo 1º ao artigo 4º, agora vamos ver do artigo 5º ao artigo 8º, para a gente finalizar essa primeira aula, beleza? Então vamos lá. O artigo 5º, ele trata sobre o acesso à educação básica, tá? Aqui já é tópico de edital. No edital de vocês está explícito o direito público subjetivo da educação. Você precisa saber o que é o direito público subjetivo da educação. O direito público subjetivo da educação básica, lembra aí, educação básica é o quê? Eu tenho a educação escolar, que é aquela parte grande. Depois eu tenho o quê? Eu vou ter aqui agora a educação básica e educação superior. Revisão aqui ativa, hein? Educação escolar se resume em educação básica e educação superior. Na educação básica, eu tenho educação infantil, que vai do 0 aos 5 anos, incluindo creche e pré-escola, educação infantil. Da educação básica, além da educação infantil, eu tenho o ensino médio, tá? Ensino fundamental. E depois eu tenho o ensino médio. Então, quando eu falo do artigo 5º, que o acesso à educação básica obrigatória ela é um direito público subjetivo, esse direito público subjetivo ele é a educação básica, ou seja, eu estou falando da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tranquilo? Boa, vamos lá. O que é ser um direito público subjetivo? O direito público subjetivo ele é a capacidade do cidadão exigir algum direito e o Estado imediatamente, de modo obrigatório, cumprir. Por exemplo, caso faltem vagas em uma escola e alguém fique sem estudar, qualquer cidadão ele pode exigir o direito público subjetivo da educação e o poder público tem a obrigação imediata de matricular esse cidadão. Quando eu digo que é um direito público subjetivo, é um direito público que deve ser respeitado, independente de qualquer coisa, tem que ser respeitado.
tá? Se eu vou me matricular numa escola, matricular meu filho numa escola, e na educação básica, tá? Seja no ensino, na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Se eu vou lá, matriculo meu filho e a escola diz que não tem vaga, isso é um crime, tá? Eu não posso ficar sem o direito de estudar. Tem que dar um jeito. Por quê? Porque a educação básica ela é um direito público subjetivo. E direito público subjetivo é esse direito que tem que estar ali na hora. Aquele direito ele tem que ser... tem que ter um jeito de você exercer esse direito imediatamente. E se o poder público, de forma imediata, não resolver esse problema, se você for para a justiça, o poder público ele sofrerá uma penalização de responsabilidade, tá? Caso o poder público, até coloquei aqui, ó, caso o poder público não garanta o direito à vaga, haverá responsabilização da autoridade competente. Por quê? Porque não pode. Isso aqui é um crime pesadíssimo. O direito público subjetivo é esse direito mesmo pesado. Por que eu tô falando isso? Porque tem direito que tá na lei, que a gente sabe que é direito da gente, mas que a gente nunca recebe esses direitos. Falou direito público subjetivo, irmão? Ele, assim, vocês já entenderam, né? Não preciso ficar dando mais exemplos aqui. Agora, o artigo 5º, além de trazer o direito público subjetivo, ele traz alguns parágrafos importantes, tá? Que eu acho que vocês devem saber. Ele diz que é obrigação do poder público fazer chamada pública de matrícula. Não adianta só abrir matrícula se as pessoas não ficarem sabendo. Então, quem tem que fazer a propaganda, quem tem que fazer a chamada pública via rua, rádios, via propagandas na televisão, o poder público. Quando tem a avaliação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, o governo federal, ele traz muitas propagandas aqui na televisão. Né, você está assistindo, passa lá a propaganda do governo federal. As matrículas do Enem estão abertas, as inscrições para o Enem estão abertas. Por quê? Porque é obrigação do poder público fazer chamada da matrícula. É obrigação também do poder público recensear, ou seja, pesquisar anualmente quem não está estudando. O recenseamento ele é importante, pois ele coleta dados de quem está fora da escola e ajuda no planejamento educacional. Se eu sei que, através de uma pesquisa, uma família tem 7 filhos e só 2 estão na escola, eu sei que eu estou com uma carência e uma deficiência de políticas públicas educacionais, porque essas crianças elas deveriam estar na escola. Tá? Se, por exemplo, eu sei que uma família tem 7 filhos, mas tem 3 que ainda não tem idade para ir para a pré-escola. Eu sei que daqui a um ano, por exemplo, eu tenho que ter 3 vagas a mais na educação da pré-escola. Então, eu consigo saber se eu preciso mandar mais transporte público, eu preciso saber se eu preciso abrir mais salas, mais vagas. Por quê? Porque eu estou recenseando, eu estou com coisas importantes, que são os dados, que são as informações. Para quê? Para poder dirigir melhor o planejamento educacional. Outra coisa importante, zelar pela frequência. Né? A gente já entendeu isso, tá? Por isso que os artigos eles vão praticamente se repetindo. E se você entende a alma da lei, a ideia central da lei, quando você vir, você não precisa decorar, quando você vir, por exemplo, zelar pela frequência, eu já vi isso aqui, então não é nenhuma novidade. Bom, independentemente da escolarização anterior, o poder público ele tem que garantir a obrigatoriedade de ensino. E ele vai criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Ou seja, o EJA e a educação, o atendimento da educação especializada. Por quê? Independentemente da escolarização anterior, o ensino ele tem que criar formas alternativas, ou seja, o EJA, ou seja, o acompanhamento para pessoas que têm transtorno e deficiência, que é o EEA, não, coloquei errado aqui, é o AEE, Atendimento Educacional Especializado, para pessoas com transtorno ou deficiências, tá? Essas são as formas alternativas. Outra coisa importante que o artigo 5º traz, atualizações trazem a obrigação da divulgação de resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar. Outra coisa aqui, lembra que eu falei que tudo que falar sobre publicidade, tá certo? Essa lei ela foi atualizada e a atualização dela caiu justamente sobre isso. As atualizações elas trazem a obrigação da divulgação de resultados. O que é a obrigação da divulgação de resultados? É reforçar o princípio da publicidade.
É fazer com que as pessoas elas tenham acesso, com que a informação ela seja democratizada, para que ninguém seja passada para trás, para que as pessoas não sejam manipuladas. Por quê? Porque se eu tenho a obrigação da divulgação de resultados da escola, do ensino da escola, da nota de ensino daquela instituição, eu consigo dar qualidade para o rendimento escolar, tá? Agora, outra coisa, trazendo informações públicas sobre educação, demonstrando o reforço do princípio da publicidade, o que é que eu estou fazendo aí? Eu estou trazendo a democratização das informações. Então, tudo que falar sobre publicidade, cara, vai firme, vai fundo, que as leis elas sempre respeitam esse princípio, tá? O artigo 6º ele vai falar algo que a gente já sabe. O artigo 6º ele vai falar algo que a gente já sabe. Ele vai dizer que pais ou responsáveis devem obrigatoriamente matricular a criança na escola a partir dos 4 anos, tá? Ou seja, 4 anos é o quê? Pré-escola, que vai começar ali dos 4 anos, a partir dos 4 anos. O artigo 7º, ele trata do ensino educacional particular. Para que um órgão educacional particular funcione, é preciso passar em 3 critérios, tá? É preciso cumprir, é preciso autorizar, é preciso avaliar e autofinanciar. O artigo 7º ele trata de como as instituições privadas de ensino elas podem funcionar. Como funcionam as instituições privadas de ensino? Primeiro, ela precisa cumprir o quê? As normas gerais da educação nacional. Não é porque é privada que eu vou sair criar o meu próprio método, as minhas próprias diretrizes, tá? Então, ela precisa cumprir as normas gerais da educação nacional e do seu respectivo ensino. Como assim respectivo ensino? Aqui, quando eu falo respeitar as normas gerais da educação nacional, eu estou falando da União. Agora, se essa instituição privada ela for municipal, ela tem que respeitar o respectivo ensino do município e as leis dos municípios, tá? Outra coisa, ela precisa de autorização e avaliação. De quem? Do poder público. Não adianta eu ter a autorização do poder público sem que eu não tenha uma avaliação de qualidade feita pelo próprio poder público. Já pensou eu ter uma escola que não tem a mínima estrutura para receber os alunos, seja de espaço, seja de qualificação de professores? Então eu preciso ter a autorização e a avaliação de qualidade, ambos feitos pelo poder público, seja municipal ou estadual. Beleza? Agora, capacidade de autofinanciamento. Ela precisa aqui, ó, que nem eu coloquei, ter o critério e obedecer o critério de autofinanciar. Como assim autofinanciar? Porque já pensou, uma escola, por ser privada, ela quer ganhar dinheiro, é uma empresa privada. Se a escola ela tem baixos alunos, ela não tem capacidade de autofinanciar. A partir daí, ela resolve colocar mesas ruins, colocar quadros ruins, oferecer materiais ruins. Isso vai prejudicar quem? Diretamente os alunos. Isso prejudica diretamente o ensino escolar. Por isso que, ao tratar da educação particular, eu preciso cumprir as normas, ser autorizada e passar pela avaliação e ter capacidade de autofinanciamento, tá? E o artigo 8º, ele vai tratar da organização em níveis. Esse artigo 8º, ele já é o gancho para a próxima aula, que vamos tratar sobre os sistemas de ensino, tá? Sistema de ensino o quê? Estatal, sistema de ensino da União, sistema de ensino municipal. Como que esses sistemas, União, Estado e município, eles se organizam? É competência de quem fazer o quê? A gente vai ver na próxima aula. Mas o artigo 8º, ele vai tratar sobre a gestão democrática. Lembra da gestão democrática? Que eu falei que é o regime de colaboração. Então, o artigo 8º, ele vai dizer que a União, o Estado e os municípios, eles organizarão-se em regime de colaboração os seus respectivos ensinos, tá? A União, ela vai criar as normas e distribuir os recursos. A União, ela está sempre acima criando as normas. Os estados, eles vão organizar a sua rede estadual e os municípios, eles vão organizar a sua rede municipal. Eles podem criar leis? Podem, mas eles têm que criar as leis suplementares, leis que respeitem as normas da União. Tranquilo? O nome disso é regime de colaboração, tá? Como eu coloquei aqui, seja os estados ou municípios,
Ambos têm autonomia sobre o seu respectivo ensino, porém, eles seguem as normas da União. E do artigo 9º ao 13º, na próxima aula, a gente vai tratar das incumbências. Por exemplo, as instituições de ensino superior privadas, as universidades privadas de ensino superior. É incumbência de quem fiscalizar elas? Quem é que autoriza o funcionamento delas? É a União? É o Estado? É o município? Não sei. Veremos isso na próxima aula. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aula eu não fiquei anotando nada, porque ia ficar 3 horas de aula. Eu trouxe já o material pronto. E para ter acesso ao material, me manda um WhatsApp. E é isso. Vamos para a próxima aula. Confio em vocês, não desanima não. E vamos para cima dessa LDB.